as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9. Na realidade, nós já lemos no Novo Testamento, nesta manhã, o cumprimento da profecia que nós temos lá em Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. E nós também já cantamos nesta noite trechos de Isaías, capítulo 9. E esse trecho aqui da palavra de Deus tem tudo a ver com o Natal. Faço um registro aqui de reconhecimento. Nesta semana eu tive alguns momentos de encontro com o reverendo Mauro Meister, que está plantando uma igreja lá na Barra Funda, Igreja Presbiteriana de Barra Funda. E então, naquela ocasião, nós compartilhávamos o que iríamos pregar nesse final de semana. E eu expressei que eu estava desejoso de pregar no livro de Isaías, e ele compartilhou que estaria pregando em Isaías capítulo 9, e então ele compartilhou várias das coisas que ele iria trazer, foi de muita utilidade também. Então fica aí a nota de rodapé de que alguns dos pensamentos me foram transmitidos e passados pelo Dr. Mauro Meister, a quem agradeço. O Dr. Mauro Meister já pregou aqui na igreja, ele é professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, coordena lá um dos programas e é também um ministro do Evangelho e está plantando essa igreja lá naquela região de Barra Funda, que é uma das regiões que mais crescem aqui em São Paulo. Há uma expectativa com as construções que estão ocorrendo naquela área de que em torno de 35 mil pessoas venham a popular aquela área nos próximos 2 anos. 35 pessoas que não estão lá, que irão para lá em função de tantas construções que estão ocorrendo ali naquela região. E ele está se adiantando, plantando uma igreja naquele local, começando com as pessoas do seu prédio e depois já alugou espaço no hotel, estão se reunindo e quem sabe Deus abençoará. Oramos para que isso ocorra e se transforme numa igreja muito atuante e no testemunho do Evangelho Salvador de Cristo. Isaías capítulo 9, então, versículos 1 a 7. Vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, a leitura desse trecho. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região das sombras da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os espólios. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos. Senhor, ilumina-nos através da Tua palavra, o nosso entendimento, o nosso coração, faz-nos compreender a maravilha dessa profecia concretizada na pessoa de Cristo. Faz-nos entender, Senhor, o Teu plano de salvação, a Tua ação milagrosa, poderosa através da história, as Tuas misericórdias, bênçãos infinitas derramadas sobre as nossas vidas,
sobre o chamar de um povo que é um povo teu, Senhor, que tem a luz, a paz, o esclarecimento sobre as tuas verdades e um futuro glorioso, a expectativa de uma comunhão eterna contigo. Leva os nossos pensamentos agora ao texto que foi lido, Senhor, e faz-nos compreendê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o grande problema que Israel tinha, o povo de Israel tinha no Antigo Testamento, era incredulidade. Apesar deles serem o povo de Deus, de serem chamados filhos de Deus, apesar deles terem experimentado o poder de Deus ao longo da sua existência, mas tantas são as manifestações de incredulidade que aconteciam no meio daquele povo. Na realidade, eles viviam de uma maneira como se Deus não existisse às vezes. O esquecimento de Deus era tamanho que eles viviam no seu dia a dia, envolvidos nas suas atividades, como se Deus não existisse. Como se Deus não fosse capaz de mover uma palha no mundo, como se Ele não fosse capaz de interferir, de agir, de atuar na vida pessoal deles. É como se o povo de Israel, em diversas ocasiões, especialmente nessa ocasião, quando essas palavras aqui foram proferidas, é como se eles estivessem vivendo numa era pós-Deus, pós-divindade. Nós ouvimos aqui algumas vezes relatos de nossos missionários na Espanha, como a Europa é difícil, uma conjunção de países que foi o berço da reforma, que já ouviu sobremaneira a revelação divina, que interagiu de tal modo com os princípios, valores de Deus, que teve progresso espiritual, progresso material, mas que hoje é como se tivesse esquecido de Deus, como se Deus não existisse, como se Ele não interferisse em nada e vivem no seu dia a dia insensíveis à presença de Deus. Então, nesse sentido, nessa ocasião da história aqui, o povo de Israel, ele retrata bem a sociedade das pessoas e se harmonizam com essa visão pós-Deus que o mundo moderno apresenta em tantas e tantas situações. Isso não é só na Europa, nós vemos isso aqui, né, no nosso país, no nosso meio, aqueles que frequentam a escola, os bancos escolares, as universidades, sabem como no meio universitário os jovens estão ali tão ávidos de entretenimento, de diversão, que se esquecem das outras coisas, esquecem da concentração nos estudos, mas esquecem-se principalmente de que Deus existe, que tem demandas sobre as suas vidas. Vivem como se Deus não existisse. Aqueles que têm trabalho em empresas, veem também como as coisas são realizadas ali dentro, como os colegas de trabalho também alijam Deus de seus pensamentos, como as conversas também são totalmente destituídas desse senso da presença de Deus. Ora, Deus, esse é o povo de Deus aqui. As palavras do profeta vieram ao povo de Deus. E Deus havia chamado esse povo de uma forma toda especial no meio de todos os outros povos da terra. A palavra de Deus nos diz que não foi porque eles fossem os mais poderosos ou os mais inteligentes ou sobressaíssem em algum aspecto, mas Deus escolheu aquele povo exatamente para manifestar a sua glória e para desenvolver, aplicar, carrear o seu plano glorioso de salvação da humanidade, que culminaria com a vinda do seu Filho Jesus, para manifestar o poder de Deus. E esse povo, ele era uma manifestação viva desse poder de Deus, de tal forma que as outras nações, né, se maravilhavam de que aquele povo tão pequeno tivesse tanto avanço, tivesse uma situação por vezes privilegiada, gozasse de paz e tranquilidade. A presença de Deus era muito evidente no meio daquele povo. Mas é esse mesmo povo que por vezes rejeitava essa presença de Deus, estava insensível a ela e por isso entrava em situações de dificuldade, de perigo, de castigo. É como se Israel fosse um filho rebelde. Não queria ouvir a voz do pai. Não é como se estivesse mostrando
desobediência, e desobediência assim explícita. Uma desobediência clara contra aquilo que era a vontade também clara que vem do Pai. E chega um tempo que Deus precisa discipular aquela nação, precisa discipliná-la, como um pai também disciplina o seu filho, como ele corrige o seu filho. E Deus precisou fazer isso de uma forma muito severa. Aqui nós temos, quando essa profecia foi proferida, a disciplina era realmente intensa, dura. Deem uma olhada, por exemplo, nos versículos 22 e 23 aqui. Qual era a situação ali naquela terra? Isso no capítulo 8, né? Capítulo 8 aqui, que precede o texto que nós lemos. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, o que é que eles vão fazer? Vão suplicar a Deus que lhes ajude. Não, veja como a insensibilidade era tal. Diz assim: amaldiçoarão o seu rei e a seu Deus, olhando para cima, desafiando. Às vezes a insensatez de uma criança, eu tenho uma multidão de netos agora, né? Eu comecei o ano com 3 netos, estou terminando com 6, minha nora já está grávida de gêmeos para o ano que vem. Se 2 filhos meus mais tiverem gêmeos, eu vou duplicar a população de netos para o ano que vem, vai de 6 para 12, né? Então estou nessa expectativa aí. Mas às vezes eu fico olhando lá o meu netinho lá de 3 anos tal, e ele desafia o pai, ele olha e ele faz, e se ele não for disciplinado, se for conservado daquela maneira, a situação vai ficar preta, como ela estava aqui em Israel. A situação era preta, veja. Diz aqui: enfurecendo-se, amaldiçoam o seu rei e a seu Deus, olhando para cima. Estavam sofrendo a punição de Deus e amaldiçoavam o governo e a Deus, de dedo em riste. No versículo 22 assim: olharão para a terra, eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. A situação estava preta. Como a situação está preta muitas vezes na nossa sociedade. Hoje em dia nós olhamos ao nosso redor, vemos cada coisa que ficamos abismados com a intensidade do pecado. Mas nada que nos deveria espantar, porque a palavra de Deus mostra a rebeldia do homem, das pessoas. Olhamos às vezes por massacres como esse que aconteceu recentemente, lá naquela cidadezinha de Newtown, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, uma escola chamada Sandy Hook, onde 26 pessoas, se não me falha a memória agora, foram assassinadas, e depois a 27ª foi aquele que estava perpetrando a matança, que se matou. E ele matou professoras, criancinhas, indiscriminadamente, numa fúria assassina, e não foi a primeira vez, e pela pecaminosidade latente no coração do homem, que nós sabemos existe, provavelmente não será a última, quando o bem que a pessoa preza mais é a própria vida. Quando ela já não liga mais para isso, ela faz qualquer coisa. Como aconteceu no 11 de setembro, e por mais que coloquem talvez guardas armados em todas as escolas, isso é quase uma tarefa impossível. Quem garante que isso daí não venha a se repetir? É o pecado cobrando o pedágio da sociedade. Mas não é só de uma forma genérica, assim, asséptica. Não, o problema é da sociedade, não. É nas pessoas. Pessoas, às vezes, estão com essa rebelião também latente e com essa escuridão também que está sendo retratada aqui. E essa é a situação, esse é o contexto no qual é proferida aqui essa profecia. Mas pensem aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui há 700 anos antes de Cristo. E as palavras aqui escritas, elas têm uma precisão assim admirável. 700 anos antes de Cristo, e então o profeta começa
a dizer o que é que vai acontecer, não especificamente naquele momento, mas em tempo mais à frente, mais remoto, o que é que vai acontecer no meio dessa aflição, no meio dessa obscuridade, aonde esses locais que ele menciona aqui, ó, Zebulon, Naftali, Galileia, e essa Galileia é qualificada Galileia dos gentios. Vocês sabem, essa aqui é a região que fica ao norte de Israel, né? Israel é uma linguazinha ali, o Mediterrâneo aqui de um lado, e lá em cima tem essa região que é a região fronteiriça com outros povos. Era considerada a fronteira mais fraca de Israel, era aquela que era sempre invadida, cheia de problemas, e era invadida com tanta frequência que a Galileia, que era parte de Israel, era chamada Galileia dos gentios, porque de tantas invasões, tantos vieram, habitaram e fizeram morada ali, que ela era chamada Galileia dos gentios. Tinha provavelmente mais estrangeiros, mais não israelitas do que israelitas morando e habitando naquele lugar. Essa é a região que atualmente faz parte da região do Líbano, que Israel está ocupando ali na fronteira norte. É uma fronteira conturbada desde aqueles dias até hoje. Era uma terra de grande sofrimento, uma terra misturada, era uma terra cheia de filhos bastardos, homens sem identidades, uma terra marcada pela violência. Foi nesse lugar aqui, por exemplo, que Jesus encontrou aqueles criadores de porcos. Ora, o que é que tem um criador de porcos? Que lugar tem ele no meio do povo judeu que não comiam por suas leis de dieta os porcos? Mostra o desprezo que eles tinham para com as leis do próprio povo de Deus. Ainda que essa região aqui fosse de Israel, era chamada Galileia dos gentios, vivia sob a influência das trevas, mas representa também uma espécie de interface, de conexão, mostrando que as misericórdias, as bênçãos de Deus iriam transcender a nação de Israel, o centro da nação ali configurado em Jerusalém, mas iria se alastrar, se espalhar por todos os confins da terra. E foi a esse povo, a essa situação de trevas, que Isaías prega então essa palavra. É ao nosso povo também que vive em trevas que essa palavra é pregada. É às pessoas que estão vivendo em trevas, insensíveis à presença de Deus, que essa mensagem é pregada. É uma mensagem de libertação. E nós encontramos aqui, a partir do versículo 2, que mensagem é essa? 4 pontos aqui que nós encontramos. Deus brilha a sua luz. Deus traz alegria. Deus liberta seu povo da opressão. E Deus envia o seu Filho. Então aqui mostra como é que Deus age no meio da escuridão, no meio da adversidade, como ele derrama a sua misericórdia. Veja no versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Deus iria trazer luz, e a mensagem era assim para aquele tempo, porque a mensagem de Deus é sempre presente. Deus sempre está onde sempre esteve, o homem se afasta de Deus. A mensagem de Deus sempre está ali, mostrando a iluminação do caminho, mostrando o que deve ser feito, o que deve ser rejeitado. Deus é aquele eixo que não se move, e nós deveríamos estar convergindo a Ele, não nos afastando dEle. Ele está brilhando a sua luz, e Ele traz essa mensagem de luz, luz que dá direção àqueles que não sabem para onde estão caminhando. Quando você caminha nas trevas, você pode estar achando que está num caminho plano, mas pode ter um abismo bem na sua frente, você não vai ver, não vai enxergar, vai cair no abismo.
E um povo que anda em trevas, ele vai se encaminhando para esse abismo, insensível, sem saber. Começa a caminhar em trevas, talvez às vezes vagarosamente, apalpando, depois adquirem uma autoconfiança e vão andando tranquilamente nas trevas. Mas Deus se revela. E aqui Deus se revela como luz, para que nós saibamos para onde ir. A vida sem a luz de Deus, para nos mostrar o caminho para onde andar, é uma vida vivida num mar de incerteza, de incoerência, de perdição, de depressão, de infelicidade. A vida dos filhos de Deus tem que ser diferente disso, tem que ser um caminhar na luz. Tem que ser uma vida direcionada, movida por um desejo de vencer o pecado, um desejo de ser santo, um desejo de abençoar pessoas, de alcançar outras pessoas também com o evangelho da luz. Deus não brilhou a sua luz para nos dar somente um princípio genérico, geral de vida, mas Ele brilha a sua luz para iluminar o nosso caminho, no nosso dia a dia. Não é um princípio assim geral, vago, não. É iluminação diária, dependência diária que nós devemos ter e demonstrar dele, para que nós possamos ter a possibilidade, com essa luz, de caminhar pelo vale da sombra da morte. A escuridão vai estar ao nosso redor. A escuridão vai estar presente enquanto estivermos nesse mundo que é pecado. Mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes na palavra de Deus a sua revelação, a sua palavra é comparada à luz. E a luz nos tira o medo do desconhecido e faz com que vivemos na certeza de suas promessas. A luz que é configurada na fé que temos e que devemos ter nele. Jesus experimentou todos os temores que porventura nós possamos ter. Ele atravessou a própria morte. A morte para nos livrar das trevas eternas, para que nós possamos habitar eternamente na luz maravilhosa que vem de Deus. Nós não precisamos temer nem mesmo a morte, nem mesmo a morte. Deus brilha a sua luz, temos aqui no versículo 2. E Deus traz alegria para o seu povo. O Natal representa tudo isso, Deus trazendo luz, Deus trazendo alegria. Versículo 3 diz assim: tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Alegria. A alegria aqui que é comparável àquela alegria quando nós achamos assim uma coisa preciosa. Quando nós vemos o resultado do nosso trabalho, a gente não se alegra, não fica contente, a gente trabalha duro e aí vê o resultado e muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes recebemos o reconhecimento pelo nosso trabalho. Como a gente fica alegre, satisfeito e obviamente que a alegria da salvação, a alegria de Deus é algo muito superior a isso. Mas Deus sempre nos fala das coisas mais próximas para aquelas mais intensas, mais transcendentes, né? E ele fala aqui que é como se fosse a alegria da ceifa. Como exultam quando repartem os despojos. Ele traz aqui uma situação que às vezes a gente acha meio estranha, repartir os despojos, mas lembrem-se que naquela época o povo vivia com frequência numa situação de guerra, aonde eles tinham que guerrear para sobreviver. E ao guerrear e ao sobreviver, ficavam os despojos de guerra, coisas que eles levavam e prezavam e eram bens materiais que iriam facilitar a sua vida. Para a gente trazer um pouquinho mais próximo, né, aqueles que são ou já foram crianças, todos já foram crianças, mas os meninos, obviamente, se lembram mais de como é gostoso você empinar pipa, né? Lá na minha terra chama de papagaio, acho que aqui
é pipa mesmo. Mas, de vez em quando, né, não é algo muito recomendável, não. Vocês não vão dizer que aqui na igreja foram aconselhados a fazer isso. Mas corta-se a linha de uma outra pipa, né? E aí, de repentinamente, você olha para a rua e você tem, assim, 10, 15 crianças correndo atrás de uma pipa que veio assim, né? Caindo. Puxa vida, mas aquilo é uma coisa tão boba. Eles fizeram uma, eles têm uma, mas todos correm atrás daquela ali para pegar aquele prêmio de uma pipa que está despencando lá do céu. Despojo de guerra é mais ou menos alguma coisa semelhante a essa. A ilustração que está sendo dada aqui é daquela satisfação que você tem em receber uma coisa, né? Uma coisa assim inusitada, uma coisa que você não estava nem esperando, mas a pipa vai caindo do céu, né? E você vai correndo atrás dela, né? Não quer dizer necessariamente que é aquele que cortou é que vai pegar, normalmente não é, mas alguém pega, né? E alguém fica alegre. Mas a alegria, obviamente, que nós estamos falando aqui, que é registrada, é uma alegria indescritível. Indescritível. Tu multiplicastes esse povo a alegria, lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti. E não tem nada a ver com aquela cantoriazinha agora, que já nos encheu a paciência na televisão, né? Para nossa alegria. Não, é alegria real, né? Aquilo ali começou como um cântico e depois terminou numa brincadeira e ganhou aí de forma viral a internet. E agora já está num comercial de televisão que a gente já não aguenta mais ver todo mundo fazer referência a isso. É alegria real. Deus trazendo alegria. Alegrem-se diante de ti, diz o texto. Como é bom nós vivermos com Deus Criador do universo, como sendo o nosso Deus. Não é qualquer Deus, não, qualquer santinho, qualquer... nesse final de ano eu recebi um presente lá em casa, aí Beth abriu, tinha um caderninho muito bonitinho, que ela já está usando, já se apropriou, perdi o caderninho. Mas junto do caderninho tinha uma estátua de metal, muito bem trabalhada, assim, mas numa postura de yoga, assim, meditando tal, e algumas palavras lá místicas, né? Para muitas pessoas isso representa, né, o Deus deles, né? E aquilo vai receber um lugar assim de veneração. A Beth já jogou lá debaixo, lá, acho que está servindo de peso de porta em algum lugar. Mas, por quê? Porque nós temos o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, o Deus do universo, o Criador do universo, dono de todas as coisas. Que alegria nós não termos vergonha de andar na presença desse Deus e tendo Ele como nosso Deus. Viver na casa de Deus, na sua presença, e a sua presença permeia todo o universo. Ter comunhão com Ele. O pecado que traz essa vergonha. Vocês lembram dos nossos primeiros pais? Se envergonharam por causa do seu pecado, da presença de Deus. Os nossos primeiros pais já não se sentiam à vontade de estar na presença do Pai. A intimidade foi quebrada, a comunhão foi quebrada, a alegria foi retirada. Mas Deus vem brilhar a sua luz. O Natal é isso, Ele brilhando a sua luz. Exatamente para restaurar essa comunhão. Exatamente para restaurar a nossa alegria. Deus vem até nós, nos arranca da lama do pecado, nos salva, nos toma nos seus braços, para que nós tenhamos a nossa alegria restaurada. Os versos seguintes falam da libertação do povo da opressão. A questão da opressão, como eu disse, era muito real ali nesse povo. Isso aqui vai dos versículos 4 a 5. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Vocês sabem o que é o jugo, não é? É a canga, aquilo que vai assim no pescoço do boi que puxa o carro
um carro de boi. É aquilo que ele tenta se libertar daquilo e não consegue. Ele puxa o carro para se libertar daquilo, mas não consegue, vai puxando o carro. Esse é o símbolo que é usado para exemplificar o que é o pecado, o jugo do pecado. Nós estamos sempre puxando o fardo do pecado, mas vem Cristo para nos libertar disso, desse jugo, para nos dar liberdade, liberdade de movimento, de ação. É interessante como as pessoas acham que elas são livres da religião, da religiosidade, quando elas estão ignorando a Deus. Que engano! São escravas do pecado, estão se afundando cada vez mais, cada dia mais no pecado e na escravidão do pecado. E o pecado vai lhes enganando, dizendo: vocês podem sair dessa situação a qualquer momento, vocês podem se libertar por suas forças e vontade a qualquer momento. Que engano! Elas estão presas ali. E elas procuram sair, mas não conseguem. Somente o poder de Deus, a intervenção divina, a vinda de Cristo possibilita essa intervenção divina, a quebra da maldição, a quebra do pecado. O povo estava aqui sabendo muito bem o que era esse jugo da opressão por causa dos diversos invasores que submetiam eles à escravidão. Eles compreendiam muito bem todas essas figuras de linguagem, esses exemplos que são usados aqui, esse jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros debaixo da escravidão, como quando eles estavam lá no Egito, não é? Trabalhando para os faraós em escravidão e eram açoitados, perdendo a vida, se esvaindo debaixo daquela escravidão. Versículo 5 diz: toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aquilo que configurava os exércitos bem vestidos, com botas, com seus armamentos, com sua proteção, essa proteção de nada adianta perante o poder de Deus. Porque Deus vem para libertar o seu povo. E então, essa libertação do povo da opressão, ela vem com essa retirada do jugo, com essa retirada das causas das mágoas que nós temos, das feridas, essa vara que fere os ombros. Não há nada que bata mais forte nas costas do pecador do que o peso do seu próprio pecado. Mas o apóstolo Paulo nos diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós somos libertos do jugo do pecado pelo poder de Cristo. Deus vem não só para tirar o poder da culpa do pecado, porque todos nós nascemos com a culpa do pecado, mas ele vem para tirar o poder da escravidão do pecado. E então, ele vinga os inimigos, vinga o seu povo contra os inimigos do povo de Deus. Salmo 23 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. No dia do juízo, nós certamente veremos a derrota dos inimigos de Deus. No seu tempo, Deus lida com os seus inimigos. Tudo que se associa a Satanás e ao pecado vai ser totalmente extirpado. E aí nós temos aqui no versículo 6, Deus envia o seu Filho. Deus envia o seu Filho. Deus brilha a sua luz, Deus dá a alegria, Deus liberta o povo da opressão e ele faz tudo isso. Esse plano magistral de redenção do seu povo converge na pessoa de Cristo. E então, no versículo 6, nós temos esse texto aqui que nós cantamos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 700 anos antes do nascimento de Cristo.
700 anos antes do Natal, essas palavras foram escritas. Isso é, meus irmãos, o plano mais fantástico de todo o universo. Deus enviando o seu Filho para se tornar homem. Um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Mas quem é esse menino? Quem é esse menino que nasce? Um filho se nos deu. Quem é esse filho? Quem é a mãe desse filho? Quem é o pai desse filho? Nós sabemos a família terrena dele. Mas ele é filho de Deus. É Deus operando o seu plano de salvação. E aí diz assim que o governo está sobre os seus ombros. É alguém que vem para liderar, para governar, para realizar, concretizar todas as promessas de Deus. É aquele sob quem está a regência de todas as nações, de todos os povos. A vida de todas as pessoas, nada lhe escapa. Ele soberanamente está sobre tudo e sobre todos, mas ele vem num nascimento que é humilde. Ele vem na simplicidade também das profecias. Ele vem com alguém aplanando os seus caminhos e nascendo numa cidadezinha que não era a mais importante, mas era talvez a mais obscura, a mais simples. E nasce também numa manjedoura de uma forma bem simples. Porque ele não vem para fazer conquistas políticas, para revolucionar o mundo político, a sociedade dos homens naquele momento. Não, o seu propósito é muito maior, muito mais abrangente, muito mais extenso. O seu propósito é eterno. E não vem para alcançar somente a sua geração e trazer benefícios àquela geração, mas para trazer benefícios e a luz do Evangelho às gerações todas que se seguem e resgatar aqueles que morreram antes dele também e que olhavam para a promessa da sua vinda. O governo certamente está sobre os seus ombros. O governo, alguns acham que Jesus ainda vai governar. Não, mas o governo dele já veio sobre os seus ombros. O reino de Deus que ele fala, o reino dos céus que ele fala com tanta frequência, termos intercambiáveis, tem um aspecto presente e tem um aspecto futuro. E ele ainda irá ampliando o seu reino de uma maneira que no ponto final, todo joelho se dobrará e todos reconhecerão que ele é por direito aquele que governa todas as coisas, todas as pessoas, todas as nações. Mas esse menino que vai crescer, que vai ter um ministério, que vai cumprir o propósito de Deus, ele é chamado de maravilhoso. O que é uma coisa maravilhosa? O que é alguma coisa maravilhosa para você, né? É uma coisa que enche os olhos, né? Uma coisa normalmente que tem luz, uma coisa que alegra o coração. Tudo isso está contido nesse termo maravilhoso. A palavra, no seu sentido maior, traz o aspecto de algo sobrenatural, algo inusitado, algo que você não vê no dia a dia, algo que é singular, que é único. E no caso de Jesus Cristo é exatamente isso. Ele é maravilhoso, ele é único. Conselheiro. Quem é um conselheiro? A quem você procura para receber um conselho? Aquela pessoa que é cheia de experiência, cheia de conhecimento. Aquela pessoa que vai dar uma analisada na situação em que você está vivendo, vai saber discernir os caminhos, propósitos, que vai conseguir lhe aconselhar sobre a sua própria vida ou sobre alguma situação que você esteja vivenciando, pessoas interagindo com você e você não consegue discernir no turbilhão de acontecimentos no qual você está metido, mas você procura alguém e Cristo é aquele que traz a palavra de Deus. Deus que falou de várias maneiras
em várias situações, pelos profetas do Antigo Testamento, a nós nos fala, diz lá Hebreus, pelo seu Filho, o nosso conselheiro. Mas ele é também Deus forte, aquele aspecto que muitas vezes nós não compreendemos da encarnação. É um menino que nasceu. É alguém, diz lá em Hebreus, que é semelhante a nós em tudo, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Uma expressão aqui muito clara da divindade de Cristo, né? Como é que algumas pessoas podem duvidar da divindade de Cristo? Só se não quiserem aceitar a palavra de Deus na sua totalidade. Deus forte está presente. Aquele que teve o seu estágio, nós reconhecemos como sendo o estágio de humilhação, onde ele se fez semelhante a nós em tudo, sofreu as agruras dessa vida, sofreu a morte de cruz, mas venceu a morte. E venceu por quê? Porque ele é Deus forte. E ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque ele é Deus forte. Ele é o nosso Salvador. Por quê? Porque ele é Deus forte. E ele é alvo da nossa adoração. Por quê? Porque é Deus forte. Nesse mistério que nós conhecemos, né, como chamamos de a Trindade, onde três pessoas subsistem numa só, mas também o grande mistério da encarnação, onde Jesus Cristo, esse Filho, é 100% homem, 100% Deus. E ele é também Pai da eternidade, aquele que não tem começo, não tem fim. E que nos levará consigo para a vida eterna. Nos concede a vida eterna, da qual nós já nos apropriamos aqui nessa vida. Príncipe da paz. Lembram, Jesus disse, deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. O mundo fala muito de paz, né? No outro dia nós tivemos aí mais um concurso de Miss Universo, onde elas fazem entrevista. Você é a favor de quê? Aí 99% assim, a favor da paz mundial. Né? Todo mundo fala de paz, né? Todo mundo quer paz. Ainda que estejam insensíveis à presença de Deus, ainda que estejam submersas no reino das trevas, ainda que estejam fazendo a vontade do príncipe das trevas, que não quer paz. E não traz paz. E não pode dar paz. Mas a paz real, a paz verdadeira, vem de Deus, vem de Cristo Jesus, vem aplicada pelo Espírito Santo nos nossos corações. É essa paz que Ele nos concede, é essa paz que nós temos. E o texto então termina, para que se aumente o seu governo e venha paz, sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante a justiça e o juízo, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Onde é que nós estamos perante tudo isso? Onde é que está o nosso país perante esse anúncio das boas novas? Feito 700 anos antes de Cristo, mas que já se concretizou. Nós não estamos ainda naquela de esperar a vinda do Messias. Não, o Messias já veio. Cristo já nasceu. E essa é a boa nova. A sua mensagem está ecoando através dos séculos. Como é que anda a nossa sociedade? Em trevas. Mas a pergunta crucial é como é que anda a sua vida? Como é que anda a minha vida? Como é que anda a minha alma? Está em trevas também? Deus está prometendo que Ele traz luz, alegria, poder, salvação. Como é que está a sua vida? Está também presa, escrava da opressão do pecado? Regida pela culpa, pelo domínio e pelo poder da morte? Deus vem na pessoa de Jesus para nos trazer vida. Como é que está a sua vida perante esse Deus
da paz, porque ele é justiça, ele é juízo também. Ele vem salvar as pessoas, mas vem também convencer o homem do seu pecado e condenar o pecado. E nós somos justiça de Deus quando recebemos a luz dele e a alegria dele. Parece uma incongruência. Se somos pecadores, como é que podemos retratar a justiça de Deus? Simples. Porque Cristo pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Se entendemos essas coisas, se somos dele, se somos povo de Deus, é porque não foi porque a nossa inteligência e perspicácia nos revelaram, é porque o Espírito Santo de Deus tocou nos nossos corações. Nós somos dele. E sendo dele, nós estamos libertos do pecado. E a justiça dele se faz adequadamente sobre nós quando somos recebidos na sua presença, cobertos pelo sangue de Cristo, cobertos pela pureza de Cristo. O texto então termina, diz assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo, o cuidado, a veracidade de Deus. Deus não mente. Ele planejou soberanamente na eternidade e ele executou. Ele profetizou inúmeras vezes no Antigo Testamento a vinda de Cristo. E ela se realizou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas agora, lendo com a vantagem retroativa da história, a gente pode dizer e dar glórias a Deus por isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. Tudo aquilo que foi profetizado 700 anos antes de Cristo. Na realidade, se nós olharmos para o nascimento de Cristo há mais de 2000 anos, nós estamos falando de um texto escrito 2700 anos atrás. Totalmente preciso, totalmente veraz, totalmente poderoso, totalmente esclarecedor. Aquele que faz a âncora na história de fatos que aconteceram na história, naquele momento em que a profecia foi proferida, para fatos que aconteceriam na história anos, séculos depois. Esses fatos da história representam o plano de Deus entrelaçado com a sua vida, com a minha, com a história da humanidade, num plano que não pode ser apagado, não pode ser esquecido, porque ele será vitorioso e levará o seu povo, o povo de Deus, à glorificação no final dos tempos. Que possamos nos lembrar nessa época do que é o Natal. E como isso não é um incidente ou um acidente na história, mas a concretização do trabalhar de um Deus soberano, que nisso tudo teve o propósito de alcançar a você e de alcançar a mim. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que não sejamos insensíveis à tua presença, que não sejamos descuidados no nosso caminhar, que não estejamos perambulando por essa vida como se tu não existisses, porque tu existes. Que nós não sejamos escravos do pecado, subjugados pelas paixões desse mundo, mas libertos delas. Servos teus conscientes, procurando te servir, desfrutando, Senhor, da alegria que é a tua salvação. Perdoa a nossa negligência para com essas coisas, para com a tua palavra. Aplica essas verdades nas nossas vidas. Ajuda-nos a sermos propagadores das boas novas da salvação, do teu evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.